Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no fundo imobiliário HGLG11, que é o fundo imobiliário de logística da Pátria. Então esse vídeo é para você que está afim de investir no fundo, quer saber um pouco mais do que se trata o fundo hoje, e para você que já tem também cota, está querendo saber o que está acontecendo no fundo, como é que estão os imóveis, etc. Tá? Então hoje eu vou te falar aí sobre as informações básicas do fundo, taxas, valores, valor patrimonial, etc. Tá? Imóveis por estado, contratos de locação, inquilinos, receita por estado, preço do aluguel por metro quadrado, muito importante também, preço de aquisição do metro quadrado, quanto você vai estar pagando por metro quadrado comprando o fundo na cotação de hoje a mercado e muito mais, tá pessoal? É um vídeo bem completo, um estudo próprio meu, conteúdo pago que eu estou trazendo aqui de graça para vocês. Então deixa um like aí, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. O Pátria Log FI, que antes era Credit Suisse, né, CSHG, Log, etc., mudou de nome, que agora é Pátria Log FI, e tem como objetivo principal gerar renda e valorização para os cotistas investindo em galpões logísticos e centros de distribuição. Ou seja, o fundo compra, aluga, depois de um tempo vende, etc., e distribui todo esse lucro aí para o cotista só investindo em galpões relacionados à logística, tá, pessoal? Então é um fundo que tem um objetivo bem interessante para você que quer aí se expor à logística. 5,3 bilhões de patrimônio, um patrimônio muito pequeno para o potencial desse fundo. Esse é um fundo que tem o potencial assim, de ter 15, 20 bilhões de patrimônio tranquilamente, eles têm gestão para isso. Valor patrimonial por cota, R$ 156 uns quebradinhos, quase R$ 157 reais. E hoje está sendo negociada mais ou menos R$ 153, R$ 152 reais. Então, estamos aí com um desconto bem interessante na cota mercado. Liquidez média diária, 8 milhões e uns pouquinhos. Então é um fundo que tem quase 10 milhões aí de liquidez média diária para você entrar e sair do fundo tranquilamente, não tem problema aí para vender suas cotas. E tem hoje uma taxa de administração e gestão de 0,6% ao ano sobre o valor de mercado. Ou seja, uma das menores taxas que nós temos em fundo de tijolo hoje no mercado. Então, bem interessante. Taxa de performance não tem aqui nesse fundo. E é isso. Ativos do fundo. Temos hoje 26 galpões logísticos, são em vários estados, eu vou mostrar aqui para vocês. A maioria dos imóveis tem uma estratégia própria. Temos, por exemplo, aqui, imóvel da Volkswagen, que é um imóvel bem relevante aqui no fundo, locado para Volkswagen há anos, contrato atípico, etc. Temos esse HGLG Itupeva G200, que é um imóvel mais novo, tal, tem uma estratégia um pouco diferente. Temos aqui, por exemplo, o HGLG Washington Luiz, que é um imóvel colado no aeroporto do Galeão. Olha aqui, o Galeão aqui do Rio de Janeiro. Então, é um imóvel, assim, estratégico para esse aeroporto, etc. Então, é um fundo que tem diversos imóveis, tá, galera? Aqui eu não coloquei todos os imóveis para vocês, porque ia ficar muito grande aqui também. E é tudo galpão, né, galera? Não tem como falar muito sobre. Mas para quem quiser dar uma olhada aí mais detalhada, só digitar esse link aqui no navegador de vocês, ao site novo aí da Pátria, que agora tem todos os imóveis para vocês verem lá, fotos, endereço, alguns detalhes a mais, bem interessante para quem tiver interessado aí. Nesse gráfico aqui eu vou mostrar para vocês os imóveis por estado, quanto cada estado representa nesse fundo, assim, quantos por cento dos imóveis estão em São Paulo, quantos por cento dos imóveis estão em Minas Gerais, etc, etc. Aqui a gente tem 61,5% em São Paulo, 15,4% em Minas Gerais, a maioria naquela região do Extrema, que é bem normal ter em outros fundos. 11,5% no Rio de Janeiro, aí depois tem Pernambuco, Santa Catarina e ficou faltando aqui Goiás e Espírito Santo, galera, que são dois ou três imóveis novos, se eu não me engano, que vão entrar ainda para o fundo, tá? Então, no relatório ainda não tem essa informação oficial de quanto cada estado vai representar aqui, então eu não trouxe ainda para vocês, mas assim que tiver essa informação eu vou trazer, então fiquem cientes de que isso aqui ainda vai melhorar mais, tá? Vai diversificar mais. Esse São Paulo vai abaixar um pouco, o restante dos estados também vai abaixar um pouco e vai entrar mais dois imóveis aqui para diversificar ainda mais o portfólio do fundo. Boa notícia aí para quem é cotista. Alocação patrimonial por imóvel, eu quis trazer esse gráfico aqui para vocês verem que o fundo não tem nenhuma grande concentração por imóvel em questão de valor patrimonial, de alocação de dinheiro, né? Então, por exemplo, o imóvel que mais representa aqui no fundo representa 9,2% do patrimônio, que é esse DCB.
Aí tem aqui o HGLG Vinhedo, 8,9%, HGLG Itupeva G200, que a gente falou ali em cima, 8%, e depois vai só diminuindo, né? Não tem nenhum grande imóvel representando tipo 20% do patrimônio do fundo, que a gente costuma ver em outros fundos de logística. Então é um imóvel bem diversificado, tanto em estado quanto em imóvel. Vou mostrar para vocês, inquilino também é bem diversificado, bem interessante. Lembrando que ainda vai entrar aqui os imóveis Goiás e Espírito Santo, que tá para entrar aí. O fundo hoje tem uma área bruta locável ABL de 1.500.000 metros quadrados, então é metro quadrado pra caramba. Então é só pensar, né, galera, com um galpão é gigante em questão de metragem. E aqui no fundo, somando tudo, temos 1,5 milhão de metros quadrados. Quando entrar os novos imóveis, deve aumentar ainda mais isso aqui. É hoje o maior fundo em questão de metros quadrados, se eu não me engano, tá? Então é incrível assim o tamanho desse fundo. Imagina o trabalho que a gestão não tem para gerenciar isso tudo. O valor por metro quadrado do fundo hoje, esse valor aqui que eu vou trazer para vocês é oficial, tá lá no último relatório do fundo. Ele leva em consideração o valor patrimonial do fundo dividido por o total de metros quadrados, tá? Então você chega nesse valor aqui mais ou menos de R$ 3.486 o metro quadrado. Esse valor aqui já é atualizado com o valor de mercado. Então se você comprar o fundo ali nos 154, 155 reais mais ou menos, você vai estar pagando isso aí no metro quadrado, tá? Então é mais ou menos um valor que você encontra em outros fundos, galera. Quando a gente está vendo aí aquisições recentes, mais ou menos 3.500 metros, 4.000 reais estourando mais ou menos. Então depende muito da região, né? Mas é um preço, assim, na média do mercado, eu diria até que está um pouco abaixo da média. Então é um desconto interessante aí no valor de metro quadrado também para quem tiver interessado. Aqui falando dos contratos de locação do fundo. Aqui no fundo nós temos também contratos atípicos, que são aqueles contratos que o inquilino ele não pode sair, né? Então é um tipo de contrato que demora 10, 15 anos. Se o inquilino sair, ele tem que pagar tudo que falta até o final do contrato, então é uma multa muito alta. Esse tipo de contrato costuma segurar bastante o inquilino. Temos 32% dos contratos atípicos e o restante 68% tudo típico, né? Que são os contratos normais. Geralmente tem 1, 2 anos de duração. O inquilino pode sair, pagar uma multinha lá de 2, 3 meses e tá tudo certo, tá? O pessoal olha para esse tipo de gráfico e fala assim: a HGLG não é um fundo muito seguro, não é um fundo muito seguro em questão de contrato, porque tem muito contrato típico, falta mais contrato atípico, etc. Não faz sentido para esse fundo, galera, porque aqui no HGLG a gente tem uma gestão muito ativa, né? Então a gente tem uma gestão que está sempre procurando novos inquilinos, sempre procurando novos imóveis, sempre procurando reciclar o portfólio, vender, comprar ativo, né? Eles estão sempre trocando inquilino que está dando dor de cabeça. Então não faz muito sentido para esse fundo ter, por exemplo, 68% atípico de contratos que não dá para você tirar o inquilino, porque se acontecer algum problema, você não consegue tirar o inquilino. Por exemplo, como aqui é um fundo que investe muito nos imóveis, fazendo retrofit, melhorando os imóveis, melhorando doca, fazendo segurança melhor e tal, a tendência é que o fundo, como ele está investindo, pedir cada vez mais no aluguel, né? Então, se o aluguel hoje está R$ 25 o metro, eles vão começar a pedir 27, 30, etc., de acordo com o que o imóvel vai melhorando e a região. Então, com contrato típico, que são contratos mais curtos, de 1, 2 anos, você consegue, por exemplo, daqui 2 anos, empurrar um reajuste grande no inquilino, tá? Então, por exemplo, hoje temos um inquilino aí que está pagando R$ 25 o metro. E esse inquilino tem, sei lá, 100 mil metros locados no fundo. Daqui a 2 anos, eu já vou ter feito um monte de melhoria no imóvel, né? Se for um condomíniozão, eu já vou ter feito um monte de melhoria no imóvel. A região vai ter melhorado, o mercado de logística está muito alto, né? Muito em alta no momento. Daqui a 2 anos eu posso chegar lá no inquilino e falar assim, ó, o nosso contrato acabou agora e esse aqui é o valor tal para você continuar mais 2 anos. R$ 30, aumentamos R$ 5. É só um exemplo, tá, galera? Então você consegue fazer esse tipo de coisa com típico. O fundo sempre vai ter valores atualizados aqui por conta desse contrato típico. Se fosse atípico, não dava para fazer isso, tá, galera? Porque atípico não tem reajuste, etc, etc. Enfim, só um comentário aí, uma reflexão sobre essa porcentagem aqui de contratos típicos. Receita por estado aqui do fundo, já temos aqui 69% vindo de São Paulo, da receita de locação do fundo, 14,5% Minas Gerais, e depois vem Pernambuco, se não me engano, né? Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina, aqui está faltando o Espírito Santo ainda, no próximo relatório deve entrar já. Receita por imóvel, então só para você ter uma ideia aí de quanto cada imóvel representa aí na receita de locação mensal do fundo. HGLG Vinhedo é o que ganha aqui, né?
Aí depois vem o DCB, DCC, HGLG Itupeva, DCR, HGLG Betim, que é o do Mercado Livre, né? Um imóvel bem interessante. E depois vem aí o restante dos imóveis. Também não temos nenhuma grande concentração. HGLG Vinhedo, 11,7%. É meio que uma concentração, mas não é muito ainda. Só que ainda vão entrar novos imóveis, lembrando novamente. Então isso aqui vai diminuir, vai ficar cada vez mais diversificado. Parabéns aí à gestora, sempre trazendo diversificação aqui para o cotista. Receita por locatário, quanto cada locatário, cada inquilino representa na receita mensal do fundo. Mercado Livre hoje representa quase 14%, Volkswagen 11,7%, Electrolux 3,9%, Ambev 3,9%, Leroy Merlin 3,7%, depois só posições menores do que 3,7%. Como vocês podem ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5 empresas de grande calibre, né? Empresas bilionárias, de grande lucro, empresas que não estão quebrando, né? Só empresa de grande porte, galera. Então, imagina, você comprar uma cota de cento e poucos reais, você se expõe a esse tipo de inquilino que você jamais teria investindo na mão, tá? Você teria que ter bilhões de reais investido para conseguir ter acesso ao tipo de inquilino desse. Aqui no fundo você consegue com cento e poucos reais, magia aí do fundo imobiliário. Preço do aluguel por metro quadrado, eu quis trazer esse gráfico para vocês, para trazer também outra reflexão. Usando mais uma vez o exemplo que eu tinha falado ali em cima, hoje o fundo cobra em média, tá? Pegando todo o portfólio aí, dividindo por tanto que ele recebe por mês, o tanto de ABL, etc, etc. O fundo pede hoje em média R$ 26 por metro quadrado de aluguel mensal. Como vocês podem ver aqui, numa janela de 12 meses mais ou menos, desde novembro de 2023 até agora, o fundo continua pedindo essa média de R$ 26. Ou seja, tá para vir revisionais, tá? Então tá para vir revisionais, deve subir um pouquinho isso aqui, deve ir lá para uns 27, 28 reais quando começar a acontecer as revisionais. Se eu não me engano, tem bastante revisional já em janeiro e fevereiro, primeiro semestre aqui do fundo tem bastante revisional. Então a gente deve ver aí nos próximos meses esse gráficozinho começando a subir o valor por metro quadrado de aluguel, tá? Então vai ser interessante de ver esse reajuste de aluguel que aconteceu no fundo, que já está um ano estacionado, tá? Estão entrando imóveis melhores no fundo, a gente está vendo aí outros fundos pedindo cada vez mais. Esse fundo aqui tem imóveis de grande calibre, né? De grande... Tem imóvel AAA aqui dentro desse fundo também, então a gente deve ver esse valor por metro quadrado subindo. Hoje o que o fundo paga é R$ 26 o metro quadrado. Esse valor está desatualizado na minha opinião, tá, pessoal? Vamos ver aí nos próximos meses como é que vai ser o reajuste, se o fundo vai trazer mais receita pra gente, vamos ver como é que vai ser. Aqui, ano de vencimento, só para você ter ideia aí de quando que os contratos do fundo estão vencendo, para você poder se programar em questão de vacância, etc. Então, em 2024 temos 6% vencendo, eu acredito que o fundo já deve estar convertendo aí para renovar com os inquilinos. Ano que vem, 14% dos contratos vencendo, 2026 10%, 17% em 2027 e 2028 para frente aí vence mais ou menos metade do portfólio do fundo, tá? Então, eu diria que não tem nada a se preocupar por enquanto, tá, galera? Mercado de logística bem ativo, né? Bem quente, então mesmo ano que vem vencendo 14%, a chance de desses inquilinos renovarem é muito grande. Se sair também, eu acho que o fundo consegue colocar outro inquilino rápido, então vacância aqui no fundo, na minha opinião, não é problema por enquanto. E o prazo médio remanescente aí dos contratos, quanto tempo os contratos ativos do fundo ainda tem para frente, tá? Então, quanto tempo ainda falta aí mais ou menos para terminar aí os contratos? 3,8 anos, mais ou menos 45 meses, tá? Então, é um fundo que tá tranquilo, vai demorar para ter algum problema aqui de vacância nesse fundo, então fica tranquilo em relação a isso. Aqui falando da vacância do fundo, de fato, né? Hoje a vacância do fundo é 4,3%, então 4,3% das áreas locáveis do fundo estão vazias, tá? Então é uma porcentagem muito pequena. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver uma janela de 12 meses. Reparem como que em novembro de 2023 estava bem alta essa vacância, quase 10%. Tinha entrado imóvel novo, teve vencimento aí de inquilino, né? Então foi um momento assim meio turbulento para o fundo. E a gestão veio trabalhando, essa vacância veio diminuindo. E chegamos agora a 4,3%. Excelente trabalho, né? Numa janela de mais ou menos um ano, o fundo diminuiu metade da vacância, tá? Então, eu julgo que 4,3% é uma vacância, assim, excelente para o fundo. Vamos ver se eles conseguem zerar. Mas, assim, tá dentro da média. Se eu não me engano, a média do mercado hoje tá ali na casa dos 5, 10% mais ou menos de vacância, né? E o fundo tá 4,3%, então tá abaixo da média. Então, bem legal, tá? Nos últimos 12 meses, a média de vacância foi quase 7%, né? 6,86% de vacância.
Bem interessante de ver esse gráfico, quanto que a gestão vem trabalhando para diminuir essa vacância do fundo. Aqui eu vou mostrar para vocês 3 gráficos, né? 1, 2, 3 gráficos, 4 gráficos na verdade, que são gráficos que eu mostro para vocês a receita mensal do fundo, despesa mensal, resultado mensal e a despesa sobre receita. Quanto por cento mais ou menos que o fundo está gastando aí todo mês. E eu vou mostrar também a média de resultado do fundo. Então fica aí comigo no vídeo que você vai ter ideia de mais ou menos quanto que o fundo vai estar gerando por mês. Então vamos lá, receita mensal do fundo. O que eu considero como receita aqui? Receita de locação, aluguéis, rendimentos imobiliários, outras receitas de correção monetária, ou seja, rendimento de caixa, venda de imóvel, etc. e aluguel também. Reparem como que é meio maluco, né? Cada mês é um valor, porque são muitos imóveis, teve venda no meio, tem reajuste, tem inquilino que paga mais. O Volkswagen, por exemplo, ele paga trimestralmente, não é mensalmente, então é um fundo que tem essa receita meio maluca. Mas a gente consegue chegar numa média, pelo menos nesses últimos 12 meses, que ficou aí na casa de 44 milhões e quase 45 milhões de reais, tá? Então é mais ou menos isso aí que o fundo tem de receita de lucro mensal, tá? De lucro não, desculpa, pessoal. De dinheiro entrando, tá? Aí tem aqui as despesas, que inclui aí despesas financeiras, tipo alavancagem, dívida, que a gente já vai falar aqui. Despesas imobiliárias, né? Que são despesas normais de imóvel, condomínio, etc. E despesas operacionais, que são despesas relacionadas ao fundo. Então reparem que as despesas também são meio malucas, né? Não tem um padrão muito grande, pelo menos não por enquanto. Então cada mês é um tanto e tal. E a gente chegou aqui numa média de mais ou menos 7 milhões, 600 e pouco, tá? 7 milhões e 800, né? 7 milhões e 900, é mais ou menos essa média aqui. E esse aqui é o gráfico de resultado do fundo. Quanto mais ou menos de lucro, aqui já é lucro, tá? É receita menos despesa. Quanto mais ou menos de lucro mensal que o fundo tem. E também não é um gráfico muito estável, cada mês é uma coisa. E a gente chegou aqui numa média de quase 37 milhões de reais por mês de lucro. Então é um fundo irado, né, galera? É um fundo que tem uma média aí de lucro bem interessante. E essa média, se você dividir lá pela quantidade de cotista, dá aí um resultado mensal para o fundo de R$ 1,09, colado no que o fundo distribui hoje, que é R$ 1,10, tá? Então, só para vocês terem uma noção aí de quanto que o fundo está gerando hoje. Então, esse R$ 1,09, galera, é essa linha vermelha aqui que vocês estão vendo, tá? É mais ou menos a média de quanto o fundo gera. Aí vocês conseguem ver que tem mês que ele gera mais, tem mês que ele gera menos e tal. Eles conseguem pagar esse 1,10 porque tem reserva também que traz de outro semestre. O fundo geralmente faz uma vendinha aqui, outra ali, e ele consegue manter esse 1,10. Vamos ver aí nos próximos meses. Já tem tempo que o HGLG está pagando esse 1,10, né? Vamos ver aí se eles conseguem melhorar isso pra gente com o tempo. Aqui despesas sobre receita, quantos por cento da receita do fundo são gastos mensalmente. Então é um gráfico que eu sempre trouxe aqui desde o início do canal, para vocês terem ideia de quantos por cento da receita de aluguel, de venda, etc., que o fundo está gastando mensalmente para manter o fundo girando. Então também não é um gráfico muito linear, tá? Mas a gente consegue ver aqui uma média de mais ou menos 17,86% nos últimos 12 meses, abaixo do que eu considero legal para um fundo imobiliário, tá? Então, a maioria dos fundos de tijolo a gente vê ali mais ou menos 20% de gasto mensal, aqui a gente está na casa dos 17%, 18%. Legal, não é um fundo que está gastando muito, não é um fundo muito alavancado também, tá, galera? Então, é um fundo que não tem uma despesa muito alta. Legal esses gráficos, né, galera? Dá uma visão legal pra gente, trazendo aqui um cenário de 12 meses. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Aqui falando do histórico de dividendos do fundo. Nos últimos 12 meses aqui tivemos um dividend yield de 8,63%. É o tanto que o fundo pagou aí por cota, né, de rendimentos, etc. Dividend yield, na minha opinião, bem interessante pela qualidade do portfólio, pela qualidade da gestão e etc. E aqui nos últimos 5 anos, 9,22%. Nos últimos 5 anos pagou muito esse fundo, né? Quase 10%. Então é um dividendo assim, fora a valorização patrimonial que você teve, etc. É um fundo que entregou muito resultado de um tempo para cá. Dividendo nos últimos 12 meses, nada a comentar. 1,10 de lei todo mês, né? Pagando R$ 1,10 todos os meses, praticamente. E nos últimos 5 anos, aí você consegue ver aí o crescimento do dividendo do fundo. Que aqui em 2019, por exemplo, eles pagavam 78 centavos, aí ficaram pagando 78 um tempinho, 60 centavos, 78. Aí depois veio um lucro grande de venda. Aí depois voltou, aí depois veio um lucro grande de novo, e depois o fundo começou a pagar 1,10. Aí esses meses aqui, ó, esse foram finais de semestre que o fundo tinha resultado acumulado.
que eles conseguiram pagar um pouco mais, porque venderam algum imóvel com lucro, etc, etc, tá? Então, o fundo está pagando esse 1,10 assim, oficialmente desde 2021, né? Julho de 2021. Vamos ver aí nos próximos meses, nos próximos semestres, se esse fundo não consegue talvez fazer um reajuste ou talvez, né, vender algum imóvel grande para eles conseguirem aí voltar a pagar algo acima de 1,10 talvez, para a gente conseguir ver aí de novo uma reposição, tá? Mas se você olhar aqui, por conta desses pagamentos atípicos, né, de R$3 aqui, 2 e pouco aqui, 1,50 aqui, quando você olha no período de 12 meses, você chega a 8,63, né? Então é mais ou menos isso, tá? Vamos ver aí como é que vai ser. A alavancagem do fundo hoje ela é estrondosa, né? 844 milhões de reais a dívida do fundo hoje. É meio assustador, é maior do que o patrimônio de muito fundo de logística por aí. Mas lembrando que o HGLG ele tem 5 bi de patrimônio. Então essa dívida aqui ela não representa tanto assim no fundo. Hoje ela representa 16% do patrimônio do fundo. É uma dívida, galera, na minha opinião, tá dentro, tá? Ela é bem espaçada, o fundo tem caixa para pagar essa dívida. Então hoje o fundo tem mais ou menos 807 milhões de reais em caixa, quase 1 bi de caixa. Então, para uma dívida de 844 milhões, esse caixa representa mais ou menos 104% da dívida. O fundo não tem 100% do caixa da dívida hoje em caixa, mas também não faria sentido, né? Ele ter 100% do caixa hoje e pegar a dívida. Por que ele não usaria o caixa para comprar o imóvel e tal? Então, essa dívida ela ajuda um pouco o fundo aí a se alavancar, né? Ter um resultado um pouco maior, entregar um pouco mais para a gente. E hoje o fundo paga aí mais ou menos 3 milhões e meio de reais por mês em juros. Mais ou menos 6% da receita aí de aluguel que ele recebe. Na minha visão, é uma alavancagem bem dentro assim do que a gente espera. Vem trazendo um resultado interessante aí para o cotista. Aqui nesse gráfico, a gente consegue ver um fluxo de amortização, que é a utilização de caixa, né? Quanto que o fundo tem que usar de caixa, que é esse valor aqui, 807 milhões, por ano para ir pagando essa dívida, né? Os juros ele pega de aluguel, mas a amortização ele só pode usar caixa. Então, esse gráfico aqui ele diz mais ou menos para a gente quanto que ele tem que usar por ano. Em 2025, ele já não inclui mais aqui 2024, né? Porque a gente já está no final do ano. Em 2025, a gente tem mais ou menos 35 milhões de reais que vão ter que usar de caixa. Então, o que são 35 milhões de 807 milhões, né? Então, é muito pouco que o fundo vai usar. No ano que vem, estamos tranquilos. 2026, na minha opinião, tranquilo também. Vamos usar 50 milhões de um caixa gigante desse. 2027, 50 e poucos milhões também, né? É claro que esse caixa aqui ele vai diminuindo, o fundo vai fazer novas aquisições, é um caixa muito grande ainda, né? Tem coisa para pagar e etc, etc. Esse caixa vai diminuindo com o tempo. Mas reparem que essa amortização ela não chega nem a 60 milhões por ano. No fundo, 5 bi, galera, é muito pouco, tá? E essa linha amarela aqui, vermelha, sei lá como é que chama, é a linha de 5% do resultado anual do fundo. Então, os fundos imobiliários eles podem reter 5% do resultado. Ou seja, 5% do lucro de locação, de aluguel, de venda de imóvel que eles fazem, eles podem reter 5% desse lucro todo semestre e pode usar para pagar essa alavancagem sem precisar utilizar o caixa. Então é mais uma coisa que ajuda aí o fundo. Então, por exemplo, em 2025 eles têm praticamente metade, mais da metade, né? Eles podem praticamente pagar mais da metade da amortização sem precisar usar o caixa, só pegar esses 5% aqui. 2026 também, eles conseguem mais ou menos a metade, 2027 igual, né? Então, é isso, galera. É uma alavancagem bem tranquila para o fundo, não tem muita complicação aqui, não tem muito o que se preocupar, na verdade, com essa alavancagem aqui do fundo. É um fundo que, historicamente, tem uma alavancagem muito boa aí para o cotista. E aqui a projeção do saldo devedor do fundo, hoje, em 2024, está mais ou menos 12% aí de alavancagem. É um gráfico meio maluco, tá, galera? Porque aqui, se você fizer a conta, você chega a 16%. Aqui nesse gráfico da Pátria, esse relatório do Credit Suisse, galera, tá meio maluco ainda, tá? Eu tirei esse print aqui lá do relatório da Credit Suisse. Então, eles chegaram nesse cálculo aqui de 12%. Eu não sei como eles chegaram nesse cálculo, eu tô tentando entender ainda, tá? No meu cálculo, chegou a 16%. Aqui estão falando 12%, então talvez já estejam considerando aqui uma amortização de sei lá, alguma amortização meio maluca deles ainda, ou ainda não esteja considerando uma compra de imóvel novo, né? Mas eu cheguei a 16%, aqui eles estão chegando a 12%. Mas eu quis trazer esse gráfico aqui só para vocês verem, galera, que o fundo está sempre diminuindo a alavancagem. Ano a ano ele vem diminuindo. Se você olhar outros fundos, como tem carência de amortização, etc. em outros fundos, a dívida ela só sobe, tá? É uma seta para cima, né? Aqui no HGLG ele é sempre uma seta para baixo. Então é sempre uma alavancagem que com o passar dos anos vai diminuindo. Isso ajuda também a gestão, por exemplo,
chegar aqui em 2028, ele falar, ó, nossa alavancagem está na casa dos 10%, já é pouca alavancagem. Vamos comprar mais imóvel alavancado, vamos aumentar essa alavancagem, a gente tem essa gordura para poder aumentar até 16% de novo, se a gente quiser. E é isso, tá? Então é mais ou menos isso aqui. Então só para vocês terem uma ideia de como que a alavancagem do fundo diminui com o ano, não é aquele fundo que vai destruindo o patrimônio com o tempo. E aqui nessa tabela também, que veio lá do relatório, do último relatório gerencial do fundo, é uma tabela que mostra quanto de dinheiro que ele vai ter que usar aí nos próximos meses. Mais ou menos a mesma coisa que isso aqui, tá, galera? Só para vocês terem uma ideia aí. No período de 6 meses, daqui a 6 meses, eles vão ter que usar aí 4 milhões de caixa, nada praticamente, né? E acima de 12 meses, eles vão ter que usar todos esses valores aqui. Só trazendo um pouco mais de detalhamento, tá? Para vocês terem uma ideia aí da alavancagem do fundo. E aqui a composição do patrimônio do fundo. Então, só para vocês terem uma ideia de como é que o gráfico aqui de cima tá meio errado, né? Vindo lá do relatório. Aqui eles chutam que tá mais ou menos 400 e poucos milhões, né? Se você olhar aqui na linha. Olha aqui nesse outro gráfico, tá 844, que é exatamente o valor que eu usei aqui em cima. Aqui. Então, a Credit Suisse está precisando... A Pátria, né? Desculpa. O pessoal da Pátria ainda está precisando arrumar esse relatório gerencial deles aí. Mas aqui vocês têm uma noção mais ou menos como é que está o patrimônio hoje do fundo. 5,3 bilhões investido em imóveis. Aí, isso aqui, todos esses azulzinhos claros, são o que eu considero ativos líquidos, né? Que o fundo consegue vender a qualquer momento e usar para pagar uma dívida. Se você somar todos esses azuis claros aqui, você vai chegar nesse valor aqui de 807 milhões, que eu te mostrei aqui em cima. E isso aqui são as dívidas, né? 844 milhões, isso aqui é o que ele tem que pagar tipo de dividendo, etc, tá? Então, aí você chega nesses 5,2 bilhões aqui de patrimônio. É um fundo que tá muito tranquilo em questão de alavancagem, é uma alavancagem que traz retorno aí pro cotista, etc, etc. E aqui o final já do vídeo, tá, galera? Essa parte aqui eu respondo para vocês. Valeu mais a pena investir no HGLG 11 ou no CDI, tá? Então, qual que valia mais a pena? Deixar o dinheiro parado em caixa ou investir no HGLG? Aqui eu peguei um período desde o início do fundo, né? Então, desde fevereiro de 2011 até o mês de novembro de 2024, desse ano já, né? Então, esse aqui foi o retorno que nós tivemos. 500% em HGLG 11, 316% em inflação, né? Tesouro, IPCA+, etc., e 239% em CDI, nesse período aqui, tá, galera? Então, reparem como que o retorno do HGLG foi o dobro do CDI, o dobro praticamente da inflação também. Então, caramba, o HGLG entregou muito, tá? Foi o fundo que teve um resultado espetacular, tá? E esse resultado, galera, ele só começou a ser grande mesmo de 2017 para frente, né? Antes ele estava meio empatado com a inflação e CDI, e daqui para frente ele meio que destrinchou. Então foi um fundo que entregou muito resultado, com venda, com etc, etc, tá? Então deixei aqui embaixo também os valores, só uma simulação, tá, galera? Quanto você teria investido, se você tivesse investido, por exemplo, R$1.000 em 2011, 2011, se você tivesse investido mais ou menos R$1.000 em 2011, hoje o seu dinheiro seria mais ou menos R$5.000, tá? Se você tivesse pegado todos esses dividendos, investido, etc, né? Isso aqui é o total return, né, que o pessoal fala. Valorização de cota, mais rendimento recebido, mais reinvestimento, né, juros compostos, etc, etc. Então é um resultado espetacular, né, galera? Num período aí mais ou menos de 13 anos, 12, 13 anos mais ou menos. Espetacular. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo longo aqui do canal, quase um podcast nesse vídeo. Mas é um fundo bem interessante que eu gosto de falar sobre. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixem aí nos comentários o que você achou. Se inscreve aí no canal, deixa um like. Não esquece do like, galera. E comenta aí o que vocês acharam. Vão aparecer outros vídeos aqui em algum lugar aqui na tela para você assistir. Clica aí, dá uma olhadinha. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui!